Oi, gente, Simone Santos aqui. Eu queria fazer uma reflexão hoje com vocês, né, já que a gente está nos últimos dias de 2023. Confesso que a minha pretensão nem era voltar aqui esse ano, né? Eu tô tirando um tempo para estudar, para mergulhar dentro de mim, para ter mais alguns insights aqui sobre a vida, sobre criação intencional da realidade. E hoje, conversando com uma querida seguidora aqui do canal, algumas coisas vieram à tona, sabe, sobre a minha vida, e eu resolvi fazer essa reflexão com vocês, para a gente já começar o ano de 2024 com essa questão na nossa mente. O vídeo de hoje fala sobre culpa e perdão. E o quanto isso nos afeta, quanto isso afeta a materialização dos nossos sonhos, quanto isso afeta a criação intencional daquilo que a gente deseja, tá? Pode parecer que não, gente, mas quando a gente se culpa, né? A culpa é um sentimento de baixa vibração. E quando a gente se culpa ou culpa alguém por alguma coisa que nos deixou mal, isso nos coloca na posição de vítima, tá? Eu quero trazer novamente uma história que aconteceu comigo aqui, a história da minha falência financeira, que eu já contei em vários outros vídeos. Lá atrás, quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu achava, né, que eu tinha que comprar um apartamento, eu estava grávida. E quando eu comprei por estar grávida, né, por ter uma pessoa comigo também que queria fazer esse investimento, né? Então, na minha cabeça, a gente iria dividir tudo. E só que não foi assim que aconteceu, né? Essa pessoa teve que mudar de emprego e eu me vi com muitas contas nas minhas costas, né? Que antes eram divididos por dois. Naquele momento, era muita despesa nas minhas costas, né? Então, eu comecei a entrar nesse processo, desespero mesmo, né? De saber que eu não daria conta daquelas contas a pagar, que meu nome iria sujar pela primeira vez na vida, né? Então, aquilo me desesperou ainda mais, porque eu cresci num lar de família baixa, né? De renda baixa, de classe baixa. E então eu ouvi as histórias de que o nosso nome era a coisa mais valiosa que a gente possuía, né? E que a gente tinha que lutar para manter ele íntegro. E quando aquilo aconteceu comigo, quando eu me vi ali à beira do SPC Serasa, eu entrei em desespero, gente. Eu realmente comecei a desenvolver um processo que eu creio depressivo, comecei a ficar doente, eu chorava o tempo todo, eu não queria sair da cama e, principalmente, eu culpava o meu companheiro por fazer, né, por me fazer passar por aquilo. Toda aquela situação desgastante para mim, as ligações intermináveis dos cartões que eu não conseguia pagar, as cartas que eu recebia da Caixa Econômica Federal dizendo que se eu não acertasse as parcelas, o apartamento seria leiloado, enfim, aquilo tudo foi muito pesado para mim. E eu só conseguia colocar a culpa em uma pessoa, né? E aquilo ali me consumiu durante meses da minha vida. Além disso tudo, eu tava com um bebezinho, né? Meu primeiro filho. Então era tudo muito novo para mim. Muitos hormônios, né? Noite sem dormir, aquilo tudo intensificou ainda mais a situação. A culpa cada vez crescia com relação a ele, né? A essa pessoa. E aquilo ali, gente, me paralisou por meses, me deixou doente. Eu me vi com problemas intestinais, gástricos, que ninguém descobriu o que era, mas eu sentia muita dor, vomitava. Quando chegava o final do mês, eu começava a chorar, né? Porque eu sabia que eu não mais contas iam chegar, eu não ia conseguir lidar com aquilo. E culpava ele. Foi quando uma consciência me veio, né? Eu entendi que eu precisava entender o porquê que eu cheguei naquela situação, o porquê que eu me encontrava naquela situação ali. E depois de muitos livros estudados, depois de muitos cursos feitos, depois de muita reflexão, eu entendi que não existe culpados e não existem vítimas. Quem estuda a questão da física quântica, né, mecânica quântica, criação intencional da realidade, entende que não existem vítimas no universo. Existem pessoas que acreditam em determinadas coisas, né, que têm crenças muito fortes com relação a si próprio e à realidade, e existem pessoas que vêm para mostrar aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, quando eu estava vivendo aquela situação ali, eu entendi, depois de muito estudar, depois de muito tempo, gente, quando eu saí do desespero, quando eu vi que nada ia me acontecer, né? Nada ia acontecer à minha vida, nem a vida do meu filho, então, que eu tinha comida na mesa, né? Meus pais me ajudaram no que eles podiam. E aí, quando eu comecei a estudar a questão de investimento, questão de dívidas, quitação de dívida, eu fui ficando mais calma, né? E aí eu fui olhar para o meu outro lado, o lado da mentalidade, por que eu fiz aquilo.
Eu entendi que eu tinha a crença, né? Eu cresci com as pessoas falando que eu tinha que ter minha casa própria, que era fundamental para minha vida eu ter minha casa própria, eu não podia morar de aluguel, ainda mais tendo uma criança. E então eu corri para comprar qualquer coisa, né? Antes da criança nascer, tanto que eu não gostei do lugar. E eu fiquei ali 2 anos e meio. Com 6 meses eu já estava querendo sair dali, eu comecei a anunciar o apartamento, mas enfim. Mas eu tinha a crença de que eu tinha que comprar um apartamento, que eu tinha que financiar em 30 anos, porque a gente só consegue coisas, olha a crença, que a gente só consegue as coisas parceladas, comprar parceladas, que é impossível comprar nada à vista, né? Eu cresci vendo meu pai parcelando uma dívida de 100 reais em 10 vezes, sem juros, porque ele tinha o dinheiro, mas ele podia parcelar e parcelava tudo que ele podia. Então, assim, eu cresci nesse meio de que a gente não pode ou não deve fazer compras à vista, que tem que ser tudo muito sofrido, que a vida era muito sofrida. E eu inconscientemente entrei nesse script, entrei nessa vibe e comecei a me comportar, a ter atitudes relacionadas a essas crenças, né? E eu entendi isso muito depois. Eu entendi que a culpa, não existe culpa, né? Que aquilo ali tudo estava vindo para me mostrar o que eu tinha dentro de mim. Tudo era muito difícil. Outra crença que eu tinha, que eu ouvia muito na minha infância, que eu precisava estudar muito, que eu precisava ter a minha independência financeira para não depender de homens na minha vida. Então, quando eu me via ali perdida, né, com a minha vida financeira toda destruída por conta, na minha cabeça, de um homem, né, aí eu entrei em parafuso mesmo, porque estava indo contra aquilo que eu acreditava, né, que eu estava dependendo dele. Então, tudo isso eu entendi que eu estava criando, manifestando na minha realidade aquilo que eu tinha dentro de mim, né? Aquilo que eu tinha medo de que acontecesse, aquilo que eu achava que era o certo a fazer. Então tudo aquilo estava se mostrando ali muito claramente para mim. E quando eu passei a entender a questão da criação intencional da realidade, a questão da física quântica, eu entendi que não existem culpados. Eu entendi que mais internamente, mais profundamente analisando a minha vida, que eu não precisava de perdão e não precisava perdoar ninguém, porque não existem culpados, tá? A gente, como diz um dos meus mentores, o Cadu, e nós vivemos num esforço colaborativo, né? As pessoas que chegam até nós chegam para mostrar aquilo que a gente tem dentro de nós, né? Aquilo que a gente precisa corrigir. Se a gente quer ter um resultado diferente, a gente precisa enxergar o que está acontecendo à nossa volta, nas várias áreas da nossa vida, e se tá tudo bem, ok, continua fazendo aquilo que tá certo. Agora, se tem algum resultado em alguma área que não tá como a gente gostaria de ter, a gente precisa entender o porquê que a gente está criando aquilo ali. Os outros nunca são os culpados. Os outros vêm para mostrar, os outros, as circunstâncias, tá? Vêm para mostrar aquilo que a gente acredita, tanto sobre a vida quanto sobre nós mesmos, tá? Então, gente, não existe culpados nessa vida. Se você vive numa situação que você culpa as pessoas pelo seu insucesso, né, ou pelo seu fracasso, você culpa os outros, o governo, seu marido, sua esposa, a crise, enfim, por algo que não está acontecendo, você pode ter certeza que existe algo dentro de você que está criando aquilo ali. Se você acredita em crise, realmente é a crise que você vai ver manifestado na sua vida. Se você acredita que é a sua esposa, o seu marido, o seu chefe que não está te ajudando, não está facilitando a sua vida, não tá dando uma oportunidade para você crescer, você tem isso dentro de você, é o que você acredita. Então, sempre tem que fazer, gente, a engenharia reversa. Você olhar para os seus resultados e você buscar dentro de você o que entra em ressonância com aquilo que está acontecendo. Que crença é essa? Que pensamento é esse que você acredita que realmente é o seu marido, é a sua esposa, o seu chefe que está te bloqueando, sabe? E corrigir isso dentro de você. Então não existem culpados, né? Eu achei legal trazer essa mensagem aqui hoje porque eu senti de falar sobre isso. E ultimamente os vídeos que estão chegando para mim, as pessoas, os depoimentos das pessoas que estão chegando para mim, estão falando muito sobre perdão, né? Sobre a gente tem essa coisa de se culpar na vida por de repente alguma coisa que a gente acha que fez com a nossa vida, né? Eu entrei num negócio errado, não deu certo, eu perdi tudo que eu tinha em dinheiro, a culpa é minha, eu sou idiota, o sócio me traiu, não deu certo, não sei o quê. Então a gente inconscientemente, a gente se culpa, né, por algumas coisas e acaba trazendo mais disso para nossa vida. Aí se a gente tenta ir por um outro caminho, mantendo essa culpa dentro de nós, essa vibração, essa crença de que a gente fez alguma coisa errada, tá? A gente vai entrar num outro negócio, num outro trabalho, num outro relacionamento e vai
repetir os mesmos padrões, porque a gente está criando a partir do negativo, a gente não está criando com a vibe correta, né? Com a emoção correta de que você faz dar certo, de que as coisas acontecem para você. Você está entrando numa outra situação com aquele sentimento, aquela emoção de que o anterior não deu certo, eu vou tentar para ver o que vai dar aqui nesse novo, né? Nesse novo relacionamento, nesse novo emprego, nesse novo empreendimento que você está se envolvendo no momento. Então, quando você olha para o lado de fora e tem um resultado que você não concorda, que você não gosta, que não é leve, olha para dentro de você e vê o que tem aí dentro. Será que você anda culpando outras pessoas? Será que você anda se culpando por não estar conseguindo avançar na vida? Isso tudo é vibração baixa, gente. Quando a gente mantém essa vibração baixa, inconscientemente, né, lá na nossa mente subconsciente, a gente começa a manifestar comportamentos, atitudes que vão nos prejudicar, mesmo que a gente não saiba. E a gente vai continuar sempre culpando o outro, os eventos externos, porque por uma situação que a gente tem dentro de nós, que a gente tem que curar, que a gente tem que libertar. Quem está no processo do despertar, de entender como a realidade funciona, de entender as leis divinas, não pode mais colocar a culpa / perdão na sua vida, porque isso não existe, tá? O que existe realmente o espelho da vida, né? Se o espelho da vida está mostrando algo que você não gosta, então mude a imagem que você está mandando para fora, né? Não adianta você olhar no espelho e você não gostar daquilo que está vendo e quebrar o espelho. Não vai mudar a imagem. Então você primeiro tem que mudar a si, mudar dentro de você aquilo que está causando aquela imagem no espelho. Então entenda, olhe para essa situação que não está legal e que provavelmente está se repetindo na sua vida e busque entender a causa disso. Qual é a emoção, qual é o sentimento que tem dentro de você baixo, de baixa vibração, que não está permitindo você de progredir, que não está permitindo você crescer, passar para um outro patamar na sua vida, tá? Porque a vida natural, né? O natural é a gente sempre estar crescendo, sempre estar prosperando, a nossa saúde está ok, os nossos relacionamentos estarem equilibrados. Assim é a vida. Se não está acontecendo isso, corrige dentro de você aquilo, busca a causa interna. Recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa que estava dando o seu depoimento, né? Que estava com uma doença, tinha feito uma cirurgia e a cirurgia tinha dado errado, uma cirurgia estética, e ela tinha feito quase 20 cirurgias para tentar recuperar ali a perna dela, só que a parte de baixo do corpo dela estava cada vez pior, estava apodrecendo, que ela estava falando, né? Nada funcionava, mesmo com tanta cirurgia para correção, nada funcionava. E ela o tempo todo culpava o médico pelo problema que ela estava passando, né? Foi um erro médico, né? Pelo senso comum, a gente diz que foi erro médico. Quem vê de fora é erro médico, né? Então ela ficou cerca de 7 anos tentando corrigir esse problema de saúde dela e não conseguia. E aí ela chegou a um ponto, gente, de desistir da própria vida, de ter a certeza de que não ia ter mais jeito, que ela ia ter que se entregar. Ela falou que foi a todas as religiões possíveis e imagináveis para tentar buscar ali uma salvação, buscar a cura do corpo dela. Mas, gente, ela se curou quando ela começou a estudar física quântica, mecânica quântica, até com o Hélio Couto, que também foi um dos meus primeiros professores. Ela começou a entender que ela que estava criando aquilo na vida dela. Ela se punia por lá atrás ela ter usado da prostituição para o próprio sustento, o sustento da família dela. Então, no inconsciente dela, como ela era muito católica, no inconsciente dela, na verdade, queria se punir por aquilo, não se perdoava por ter vivido aquilo lá, ter feito aquilo lá atrás, com a consciência que ela tinha, mas ela não conseguia se perdoar pelo que tinha feito. Mas, ao mesmo tempo, por ser muito católica, ter muitas crenças religiosas, ela não conseguia acabar com a própria vida, né? Porque ela sabia que se ela fizesse isso, ela ia para um lugar muito ruim, né? Então, o que ela criou no mundo externo dela? Ela criou um algoz. Ela criou uma pessoa que ela se conectou, no caso, o médico, e o médico estava destruindo a vida dela, o que ela queria de forma inconsciente, né? Mas não poderia fazer devido aos dogmas religiosos. Ela foi manifestando aquilo na vida dela através de um algoz, através de o espelho da vida, né? E que, de alguma maneira, ela entende hoje isso, né? Que
aquele médico, ele de alguma maneira ele se conectou também com a energia dela, porque dentro dele deveria ter alguma culpa também dentro dele. Então os dois se encontraram e os dois mostraram um pro outro o que tinha dentro deles. E depois de 7 anos nessa luta de cirurgia e nada dá certo, ela já nem falava mais com o médico, né? Porque ela culpava ele o tempo todo. O médico também só não tinha contato com ela, fazia cirurgia, mas o contato dela era só com as enfermeiras que cuidavam. Depois que ela começou a entender isso, ela começou a se perdoar, né, pelo que ela tinha feito lá atrás, as coisas fizeram sentido na cabeça dela, né? Ela entendeu que realmente estava manifestando um apodrecimento do corpo dela, porque ela se culpava, ela tinha nojo de si, do que tinha feito. Né? Então ela encontrou esse médico que causou esse erro médico, era um excelente médico, pelo que ela fala, e no caso dela causou esse erro médico para validar aquilo que ela queria que acontecesse, né, inconscientemente. E ela entendeu isso, e depois que ela entendeu isso, que ela começou a curar isso dentro dela, ela começou a entender que ela não tinha culpa pelo que fez no passado, porque ela fez com a consciência que ela tinha no passado, que ela achava que era o melhor para ela e para a família dela, que ela vivia uns dramas lá com o pai alcoólatra, enfim. Então ela fez o melhor que ela achava que podia fazer e resultou na cura dela, né? Toda essa nova consciência, né? Estudando esses livros de Joe Dispenza, que se curou também, que é um cientista, que tem uma história incrível. O Hélio Couto, né, que ele faz a ressonância harmônica, recebendo um monte de consciência, ela começou a entender que ela criou isso na vida dela, não foi o médico. E aí ela começou a se curar, e realmente se curou, e ficou totalmente curada, sem sequela nenhuma. Dos 7 anos que ela viveu naquela situação degradante, no fim da vida ela conseguiu se curar. E aí ela entendeu, ela perdoou o médico, na verdade ela entende hoje que nem precisava de perdão, né? Porque se ele veio para a vida dela para mostrar aquilo que tinha dentro dela, da mesma maneira ela levou para ele alguma coisa que ele precisava entender. E os dois depois puderam se encontrar e tudo, e ela pediu perdão para ele, e ficou muito claro na vida dela que o espelho da vida dela se manifestou ali, né, diante de uma quase morte, né? Quase que ela se mata de forma inconsciente, obviamente, trazendo pessoas para validar aquilo que ela tinha dentro dela. E quando ela entendeu que a culpa que ela tinha dentro dela por ter feito aquilo lá atrás estava consumindo a vida dela e destruindo a vida dela, ela rapidamente começou a mudar a mentalidade, a mudar a percepção que ela tinha sobre ela e sobre a vida. A crença dela mudou e ela se curou. Então, gente, que hoje fique essa mensagem aqui para você que precisa mudar algo grande na sua vida. Tá? O que a vida está te mostrando é aquilo que você tem dentro de você de forma inconsciente. De alguma forma você está colocando isso para fora. Então, a solução que existe é você procurar não alimentar pensamentos negativos, não viver na negatividade, não viver no vitimismo ou culpando outras pessoas ou a si mesmo pelo que está acontecendo, é você entender que o que aconteceu com você é devido à consciência que você tinha naquele momento. Hoje você está no caminho do despertar, tá? Do seu despertar, e hoje você está indo para um salto quântico na sua vida, você está indo para um outro nível na sua vida, e que você precisa ficar vigilante com relação à sua vibe, aos seus pensamentos, tá? Os pensamentos que você tem, as ideias fixas que você tem com relação à sua vida, às coisas que te aconteceram, às coisas que estão acontecendo, a você mesmo, tá? Manter a sua vibração alta. Sempre que possível, dê prioridade ao seu bem-estar, a fazer coisas, a pensar coisas que te elevem, tá? Porque é esse sentimento, é esse pensamento, é essa atitude que cura qualquer coisa na nossa vida. E acima de tudo, busque sempre o conhecimento. Não conhecimento apenas técnico, ou conhecimento, que isso é fundamental também, né? Conhecimento técnico, conhecimento daquilo que você está se envolvendo, mas o conhecimento sobre você. O autoconhecimento, a forma como a sua mente funciona, a forma como você lida com as situações, isso é fundamental, é prioritário para você. Se você quer mudar algo grandioso na sua vida, se conecte com o ser interior que tem dentro de você, porque ali tem todas as respostas. Faça perguntas ao universo. Por que isto está acontecendo comigo? O que eu não estou enxergando aqui que está bloqueando o acesso a alguma coisa que você queira? Faça perguntas e solte para o universo. E durante o seu dia, procure sempre fazer coisas que elevem a sua vibração. E quando você menos esperar, você vai ver as coisas mudando ao seu redor, magicamente, as coisas acontecendo para você, as coisas, pessoas e sincronicidades acontecendo na sua vida para te levar aonde você quer realmente estar, tá? Jamais foque no problema.
olhe o problema, olhe a situação que deu errado, não como um reforço para você achar que não vai conseguir, para você achar que não é capaz. Não, olhe para a situação negativa que aconteceu como um feedback, para você entender que existe coisas dentro de você que você precisa curar ainda, tá? Que você precisa alterar dentro de você para você dar um salto quântico e ir para um próximo nível da sua vida, tá bom? No mais é isso, um super e feliz e próspero e saudável ano de 2024 e a gente se vê por lá, tá? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!